Olá, você está no Estúdio Ana Bitar, vem aqui que eu vou te contar uma história bem legal. Minha netinha, a número 7, ia nascer e eu fiquei com muita vontade de fazer umas aquarelas especiais pro quarto dela. Fui lá, sondei com a minha nora se isso era bom, se ela gostaria, e ela achou muito prático. Ela falou: Ana, eu comprei uma estampinha especial, colorida, para fazer todos os edredom e aquelas almofadas, e você poderia fazer para mim então telas para colocar no quarto. Vamos fazer tudo em lilás. Ela me passou as cores, eu peguei um pedacinho do retalho do papel e comecei a pensar como que eu ia fazer. Mas, gente, essa história complicou bastante. No meio do caminho, né, eu tava atrasada, porque aconteceram diversas coisas inesperadas. Eu com muita aula, com muita coisa pra fazer, fui deixando pro final. Sabe aquela coisa? 6 meses, 7 meses, falta um tempo. E quando eu percebi, a coisa tava enrolada. E eu vou te contar como que eu fiz tudo isso. Eu vou mostrando pra vocês, passo a passo, quais foram as técnicas que eu fui usando papel molhado, papel seco, as tintas e como eu misturei essas tintas, o tipo do papel, a forma que eu cortei o papel pra elaborar as telas. Mas você sabe que eu sempre vou inventando novas modas. Eu não consigo fazer 2 telinhas pra colocar lá. Na verdade, foram acho que 5 ou 6 que eu fui criando pra colocar em cima do trocador, pra colocar em cima do berço. E ficaram muito, muito legais, né? Só que teve diversos complicadores. Eu precisava mandar colocar vidro, porque a aquarela não pode ir sem o vidro. E eu demorei pra terminar. E aí, já tava na hora da maternidade. E eu não tinha mandado ainda nem colocar vidro, não tinha terminado as minhas aquarelas ainda. Mas vem cá que eu vou te contar que chegou na maternidade e nós tivemos um problema com o bebê. Mas espera aí que a gente vai te contar tudo, tá? Olha, então primeiro eu vou te mostrar os materiais que eu usei. Eu usei então papel Canson, olha, Monteval, gramatura 300, ele é bem grosso. Pela gramatura dele, você consegue ver que dá pra cortar, tá bom? Vou mostrar depois como é que eu cortei. Pra pintar, eu usei também a linha, né, Aquelite, também, que é da mesma fabricação do papel. Usei um outro também da mesma linha, sempre com a virola redonda, fininho, né? E usei também os pincéis tanque, que eu gosto de encher de água e deixar preparado, né? Tem a explicação no canal como é que usa, enche de água. E na hora que você precisa de mais água, ele é legal porque ele vai no lugar certo, né? Então você vai ver que eu vou fazer isso. E usei a aquarela da Aqualine. Olha que legal que ela é. Ela tem um lugar para você segurar, né? Tem os nomes aí direitinho das tintas. E toda vida que a gente vai começar a usar aquarela, a gente esborrifa aquela quantidade de água para ela já ficar meio úmida e ficar fácil de tirar. Então isso foi basicamente os produtos que eu usei. Os pincéis, o papel e a aquarela, tá bom? E depois pro acabamento, um papel cartão, que depois eu mostro pra vocês, que é da cor lilás, que fez fundo das aquarelas. Eu tava já na maternidade, tinha levado as telas pra colocar vidro, as telas não, as imagens, né, de aquarela pra colocar vidro, e fomos pra maternidade. Eu vou te mostrar aqui como é que foi essa estada na maternidade. Nós estávamos animadíssimos com a chegada da número 7, né, mais uma menina pra minha coleção, onde eu só tinha meninos no começo da minha vida. Mas a gente foi lá, o pai tava feliz, a mãe tava feliz, a avó aqui tava super feliz, a outra avó também, estávamos radiantes com a chegada da número 7. Ficamos no hospital, eu tinha ligado até para o rapaz das molduras e corre aí, pelo amor de Deus, porque o neném tá chegando em casa e eu preciso levar lá, né, as telas. Tinha sugerido 16, né? E nesse momento eles estavam acertando com a tia, que é astróloga, um horário ajustadinho, que a médica estava acertando ali, questão de 10 minutos, mais 20 minutos, para trabalhar a questão do mapa astral do neném que ia nascer. A astrologia é um negócio muito sério, viu, pessoal? E vale a pena colocar atenção. Mas vamos dar uma olhada nessa coisa do hospital, todo esse processo do hospital, que foi me deixando meio ansiosa. E aí eu comecei a sentar e lembrar das minhas aquarelas para poder me acalmar. E eu vou te contar como é que eu fiz as aquarelas até voltar aí para te contar direitinho a história do neném. Comecei riscando com lápis aquarelável cinza. Você vai ver que eu tô fazendo aí folhinhas bem livres, presas em um galinho. E aí eu vou somar galhos, né? Eu fui juntando galhos. Se você quiser, você pode pegar uma folha da natureza e colocar aí para copiar o contorno delas. E fui juntando os galinhos de uma forma bem natural e riscando muitas folhas. E depois unindo um galho no outro, fui colocando uma pequena meio círculo, como se fosse um pedacinho da flor já, aquele cabinho que segura as flores. Só onde eu ia fazer a florzinha, molhei o pincel na água e fui fazendo as marcações com bastante água. Tá vendo o redondinho ali? Para marcar a água, e é ali que iam sair as florzinhas. Aí fui lá no lilás, um tonzinho de lilás clarinho, e fui jogando só com a pontinha do pincel. Você percebe que a própria tinta faz o trabalho. Ela mesmo mancha. Olha, você joga um pouquinho, dá uma espalhadinha bem com a pontinha do pincel, né? Em alguns lugares eu forcei um pouquinho, mas deixei ali sem terminar, para esperar secar, porque a hora que seca dá todo um resultado muito legal. Então você vai vendo que é só com manchinhas longe, deixando o meinho sempre mais branquinho.
Agora aí, olha o pulo do gato. Você pega um pouquinho do lilás e mistura com um tomzinho de verde para dar um verde queimado. Eu queria aquelas folhinhas, com aquela ideia de folhinha antiga, mais verde, um verde mais queimadinho, essa ideia de folhinha mais antiga, sabe? Um trabalho mais antigo. Aí vou passando uma camada leve desse tomzinho de verde, que foi misturado com lilás, e eu vou usando o papel, o guardanapo, para tirar o excesso, porque eu quero aí só uma camada. Feita a primeira camada, eu com a mesma cor de tinta, eu fui molhando só a pontinha do pincel para fazer esses raminhos. Então eu fui passando por cima de todos os raminhos. Enquanto isso, o lilás estava lá secando com a primeira camada. E as folhas também. E aí eu comecei então a dar a segunda demão nas folhas e depois esperei secar um pouquinho e enquanto isso comecei a desenhar uma borboleta. Você vai ver aí no destaque que a borboleta foi só rabiscada, né? Parece que eu desenhei um 3, até se você procurar no vídeo você vai achar um jeito de desenhar essa borboleta com o número 3, né? Mas você pode colar com papel de seda de algum lugar e colocar aí no trabalho. Olha pra você ver que a primeira camada ficou escura, eu fui lá, tirei com o guardanapo, aí eu vim de novo, então eu fiz um tomzinho de azul misturado com um pouquinho de verde, né? E depois entrei com lilás pra fazer alguns contornos, e aí eu fui brincando com essa borboleta. Aí eu gostei desse lilás que tava na ponta da borboleta, e eu fui dando então a segunda camada na florzinha. Mas você olha como a gente vai, pincela, faz e depois enxuga de novo, né? Então fui formando aí só com a pontinha do pincel, escurecendo, porque naturalmente a mancha que eu tinha feito já tinha dado a ideia das pétalas. Se você trabalha primeiro molhado, molhado dá esse efeito, né? Então as pétalas já estavam mais ou menos feitas. E eu não me preocupei muito em ficar parecendo uma coisa muito real, né? Aí eu fui dando de novo outra camada na folha verde, com verde um pouquinho mais ardido misturado com amarelo, né? E dando acabamento de novo de camadas em cima de camada. Mas nesse momento você vai olhar que as florezinhas já estavam prontas e eu fui dando acabamento nas folhas com o lápis de cor. Agora eu usei então o lápis de cor marrom e o lápis de cor verde escuro e acabei fazendo ainda novas folhinhas bem pequenininhas de verde mais claro. E usei o meu pincel tanque para dissolver o lápis de cor e dar o efeito aquarela nele. E espalhei um pouco para fora para mostrar que tinha assim uma sombra já desse verdinho do lápis de cor. E olha lá como é que ficou, né, o trabalho, esse primeiro trabalho pronto, né? Aí eu fui com uma aquarela dourada, eu passo uma marca pra vocês, e fui dando alguns realces na pontinha da folha, nas beiradinhas das folhinhas, né, nos folhames todos, com uma pontinha de dourado. Usei esse pincel da Condor, que a ponta é bem longa, e aí você consegue fazer esse trabalho bem inclinado, você joga lá na pontinha do pincel, né. Lá na borboleta também eu tinha feito bolinhas. Se você quiser usar uma caneta, né, uma caneta, até a própria esferográfica, dá pra você fazer esse detalhe da borboleta, e o lápis de cor sempre pra dar esse detalhe mais delicadinho, que dá um efeito muito bonito. Voltei com a caneta aí para fazer todo esse pontilhado, tá vendo? E aí você dá um acabamento mais fino, sem medo de errar com a caneta, você fica mais segura, né? Aí as hastes da borboleta e todos os trabalhos detalhados com a caneta. E aí eu vou te mostrar como eu piquei o papel. Fui picando a mão mesmo. Como ele é gramatura 300, quando você corta ele fica essa beirada rasgada. Eu particularmente gostei demais desse efeito, né? Antigamente os trabalhos eram feitos assim, com corte rasgado, e eu queria dar esse ar antigo nesse trabalho, para dar uma ideia romântica de feminino. Então eu fui rasgando com a mão e preparando aí 2 pedaços de papel menores. Aí eu ia fazer 2 pequenos. Aí eu já soltei a mão, peguei uma aquarela verde com um pouquinho daquele lilás, esse tom mais queimado, e fiz as ramas. Aí eu já nem desenhei. Eu já risquei só a raminha e já fui jogando a borboleta. Eu tenho um vídeo que faz a borboleta com uma letra X, então fica bem fácil de fazer esse tipo de borboleta. E você vai vendo que quando tem excesso de tinta eu já vou com o guardanapo. E com a pontinha do pincel eu fui fazendo aí os recortezinhos e fui pintando sempre com camadas. Primeira camada mais clarinha e vai escurecendo as camadas até chegar no tom que você quer. Aí eu já fui usando um tomzinho de lilás, então eu usei sempre esses tons: azul, lilás, marrom, cor-de-rosa,
variando muito poucos tons de lilás, né? E aí eu fui fazendo aquelas florzinhas bem pequenininhas que a gente faz só com pinguinho mesmo, né? Pinguinhos. Já tinha feito as pétalas das outras florzinhas como eu tinha feito naquele primeiro desenho. Fui esperando secar, né? Para fazer de novo a camada. Então é bom você ter 2 trabalhos, porque enquanto secar um, você faz o outro. Aí eu vou colocando outras camadas, aí eu usei um tom avermelhado, alaranjado aí que combinava para fazer a segunda camada da borboleta. E você vai vendo que eu vou com o próprio pincel dando os detalhes finais da borboleta, mas você pode usar aquela caneta esperta para fazer isso, né? Eu fui aproveitando os pincéis mesmo que já estavam com tintas, fui fazendo em volta desses pontinhos todo um efeito na borboleta, mas você pode fazer isso de uma forma mais simples se você quiser. E aí você vai me ver fazendo outra borboleta, né? A louca das borboletas. Eu fico doente com as borboletas, eu amo borboletas, né? Então eu resolvi fazer mais uma e na verdade mais 2 e mais 3. Aí como se fosse um joguinho de borboletas no caminho, como se elas estivessem caminhando por entre as folhas. Então eu risquei, já fui de novo com todo esse processo de primeira camada. Usei aí todas as cores que eu já tinha usado nas primeiras que eu fiz. E você vai vendo eu colocando novas camadas para já dar um efeito na borboleta. Por enquanto as flores ali estão sempre com uma camada só e devagarinho eu vou trazendo, conforme vai secando eu vou colocando outras camadas, mas sempre não se esqueça, sempre com papel molhado para fazer a flor, que você faz no lugar da flor o papel molhado, só no lugar da flor, ela por si só já dá o formato, já o aquarela trabalha, aí você já começa a enxergar, e aí você vem com novas camadas. Aí a borboleta eu fui com o meu próprio pincel, fazendo as camadinhas e depois com pinguinhos eu fui trabalhando os miolinhos, os efeitos das flores e a asa da borboleta também. Com um tom de cinza bem clarinho misturado com aquela cor de verde, fui fazendo um fundo, sempre deixando espaços em branco. Olha lá, fui misturando verde, cinzas e tons variados, vou enxugando e depois com um lápis de cor fui fazendo mais os detalhes que eu senti que precisava nas folhas. E aí eu comecei uma outra aquarela, onde eu faço um passarinho. E ele é muito simples, 2 círculos, um pequeno em cima e um maior embaixo. E depois puxei um rabinho, marquei aí o biquinho dele. Você vê que eu fiz aí, risquei bem simplesinho com um lápis. Esse lápis é preto, mas eu fiz lápis com lápis de apagar comum, grafite, né? Depois tirei o excesso. E bora lá fazer as folhas e montar todo o mesmo tipo de arcabouço para esse passarinho. Os galinhos, as folhas com camadas, os roxinhos, mais umas borboletas e assim foi. Pintei o passarinho já com uma camada de marrom claro e fui ajustando aí as outras folhas enquanto secava. Fiz essas florzinhas pequenininhas e bora lá para fazer a parte final. E aí eu achei mais fácil usar essa Sharp dourada, para dar mais acabamentos dourados, ela era mais prática e rendia mais, né, mais fácil. Tá vendo? Dá um efeito, vou mostrar, ó. Tá vendo? Dá um efeito dourado. Pus em alguns lugares, pontilhei também, para dar um efeito bonito. E vou terminando aqui. E aí, todo feito as estampas, olha, eu vou colocar sobre um papel lilás Vivaldi da Canson. É o tom do quarto do neném, esse lilás. E eu vou colocar aqui, vou recortar. E você vai ver que efeito bonito que vai dar. Ainda vou colocar vidro de moldurinha. E aí, a número 7 chegou no quarto. Olha só o banhinho dessa folgadinha linda e a avó morrendo de paixão e de alegria e tudo se encaminhando da melhor forma possível. Mas Deus é maravilhoso e foi mostrando pra nós que a número 7 era muito especial, né? Olha só a carinha dela. E depois de trocadinha, a gente achava que ela estava tão bem, tão feliz, mas os médicos perceberam que ela às vezes ficava meio arroxeadinha. E aí, chamamos o pediatra, a mãe ficou nervosa. O pai, todos nós muito apreensivos, mas a graça de Deus é maravilhosa. Depois de uns 15 dias de UTI, ela estava recuperada, feliz, a oxigenação normalizou, né? E ela estava pronta para ir para casa, para ser amada pela família, né? E olha só, o quartinho dela estava pronto esperando por ela.